Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Almeida e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu já trago para vocês um vídeo bem legal, que é sobre esses fones de ouvido aqui, que é o TWS i12. Eu comprei eles na loja da Wish e eu tô gostando bastante de usá-los. Mano, esse fone de ouvido custou muito baratinho. Ele me saiu R$20,51. Sério, muito barato, né? Eu acho que vocês vão gostar desse review porque é um fone de ouvido muito acessível e a qualidade dele também é muito boa. Ele tem sim seus aspectos negativos, mas a gente vai falar sobre eles ao decorrer do vídeo. Então, se você se interessar por esse fone de ouvido aqui, ele é muito semelhante ao fone de ouvido da Apple, né? Então, se você realmente curtir, já deixa aí seu like e inscrição no canal, porque isso me ajuda demais, sério. E se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá pra me seguir, porque vira e mexe tem sorteios. O próximo sorteio vai ser desse celular aqui, que é um Redmi Note 9S. Então, galera, pra gente começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês quanto de fato eu paguei nesse fone de ouvido e onde eu comprei. Eu comprei esse fone de ouvido na loja da Wish, como eu já havia dito, que é uma loja, né, chinesa. E já tem um vídeo aqui no canal que eu ensino as pessoas a comprarem na loja da Wish. Se você não sabe como comprar lá, tem um vídeo específico pra isso. Eu vou deixar um card aqui em cima. Agora que vocês já sabem onde eu comprei esse fone de ouvido, eu vou falar pra vocês quanto que eu paguei nesse fone. Esse fone me saiu por R$20,51. Também tem o valor do frete que eu vou comentar agora com vocês. O frete dele me saiu por R$17,92. Mas enfim, quando eu coloquei esse item no carrinho, a Wish me ofereceu um cupom de desconto. E eu apliquei esse cupom de desconto e ficou mais barato ainda. Esse fone de ouvido me saiu por R$36,51. E foi assim que chegou o meu fone de ouvido. Ele chegou nesse plástico aqui. Eu achei que ele ia chegar numa caixinha, mas tudo bem. E dentro desse plástico tem uma cápsulazinha, que é onde abriga os fones de ouvido. E são fones de ouvido realmente muito bonitos. E eu já queria mostrar pra vocês essa estampazinha. Ela não vem com o fone de ouvido. Ela é uma case que eu comprei separadamente. Ela saiu por R$4 e o frete da case foi R$4 também. Ou seja, a case saiu por R$8. Só que eu queria falar uma coisa pra vocês, hein? Eu coloquei essa case aqui no meu fone de ouvido, mas eu não consigo mais remover ela. Ela é um acrílico muito rígido e não dá pra tirar. Eu acho que se fosse pra remover essa case, eu teria que quebrar esse acrílico. Mas eu não tenho a intenção de tirar essa case, eu acho ela muito bonita e deixa o meu fone de ouvido muito único, sabe? Eu gosto de coisas personalizadas. E aí, o que você achou da lindeza desse fone de ouvido? Deixa aí nos comentários. Mas lembrando que não vale só ser bonito, a gente tem que analisar todos os aspectos desse fone. Calma aí. Dentro da embalagem também veio esse cabo aqui para você carregar o fone de ouvido, é a entrada Lightning, que é a entradazinha do iPhone. E ele também vem um manual de instruções, que de um lado está em chinês e do outro está em inglês. Muito bonitinho, muito bem organizado, tem outras cores também lá no site, caso vocês queiram outras cores. Mas enfim, eu vou mostrar esse fone de ouvido aqui e a gente vai abordar algumas características dele, tá? A primeira delas é porque eu sempre falo que ele é o fone de ouvido da Polícia Militar, porque ele acende essas luzes aqui de polícia, mas ele acende essa luz só para parear um fone com o outro. Depois que está pareado, ele apaga e fica super discreto. Eu não sou muito fã de luz em fone de ouvido, porque eu não gosto de luz na minha orelha, né? Mas ele acende só para fazer esse pareamento. É só para indicar que está acontecendo algum pareamento ali, dizendo que está conectando as coisas e já conectou e então apaga. Beleza? Agora que tá tudo conectado, mano, é só colocar na orelha e usar. E a melhor parte desse fone de ouvido é porque ele tem autopareamento. Isso significa que depois que você conecta uma vez no seu celular, ele já vai ficar conectando automaticamente. Como você pode ver aqui, o nome do meu fone de ouvido é i12. A gente vai fazer aqui um teste. Eu vou colocar esses fones dentro da caixinha. Tô aqui com a tela do Bluetooth só para mostrar para vocês que ele vai conectar sozinho, tá? Vou tirar aqui um fone da caixa. Vou aqui tirar o outro, beleza, não vou fazer nada e ele vai conectar sozinho, ó. Pronto, já apareceu conectado. Isso se chama autopareamento e funciona muito bem nesse fone de ouvido. E olha que é um fone de ouvido de R$20, mano. Outra coisa muito legal é porque a qualidade do som é realmente muito boa. Eu senti que falta um pouquinho mais de grave, né, nas músicas, porém, mano, esse aqui é um fone muito baratinho. E pelo preço dele, eu acho que você não vai encontrar nada melhor do que esse daqui. E eu vou falar uma opinião sincera aqui. Eu tenho um fone de ouvido original, só que ele tem um cabo, né? O fone de ouvido do iPhone. E esse fone aqui não perde em nada para esse outro aqui original. Porém, esse daqui falta um pouquinho mais de grave. E ele também tem microfone, ou seja, você pode fazer chamadas com ele. Depois a gente vai falar sobre a qualidade do microfone.
Outra coisa muito legal nesses fones de ouvido é porque eles respondem a gestos. Eles têm alguns sensores aqui, né, nos fones, e aí quando você dá 2 toques aqui, eles executam algumas funções lá no seu smartphone. Tipo assim, se eu estiver ouvindo alguma música, ou se eu estiver no YouTube, se eu der algum toquezinho aqui nesse fone de ouvido, ele pausa a música. Se eu der 2 toques nesse lado direito, ele avança uma música. Se eu der 2 toques aqui no lado esquerdo, ele retrocede a música. Ou seja, ele tem um controle remoto embutido nesse fone de ouvido. Eu não vou mentir para vocês, eu gosto muito desses gestos que esse fone tem. Só que às vezes eu tenho mania de pegar o fone de ouvido assim, ó. E quando eu pego o fone de ouvido assim, eu acabo parando a minha música. Isso me deixa um pouco, né? Pô, eu não queria que minha música parasse. Então meio que acabo parando a música sem querer muitas vezes. Outra coisa que é um ponto negativo. Às vezes eu tô ouvindo uma música e eu quero empurrar mais o fone de ouvido assim, pra ele ficar mais justinho na orelha. Só que aí, esse movimento que eu faço de pegar aqui nessa parte pra empurrar ele pra orelha, eu acabo pausando a música ou desligando o fone de ouvido. Ah, eu esqueci de falar isso aí, né? Quando você toca e segura no fone de ouvido, ele desliga. Ou seja, se eu apertar e segurar nesse fone aqui, ela fala power off. Então também tem isso. Às vezes eu quero ajustar o fone de ouvido aqui na orelha, eu toco e seguro e acabo desligando sem querer o fone de ouvido. Mas para você ligar é só tocar e segurar de novo que ele liga. Então toda vez que você for manusear o seu fone de ouvido tem que ser por esses cabinhos aqui. Assim, gente, eu gosto muito desse lance dos gestos. Só que eu queria que tivesse alguma função para desativar isso de vez em quando. Agora nós vamos falar sobre a duração de bateria desse fone de ouvido aqui. Bom, a duração de bateria varia muito de acordo com o volume que você escuta. É claro que se você escuta música muito alto, a bateria vai embora mais rápido. Se você escuta música num volume mais médio, a bateria vai durar um pouco mais. Se você escuta bem baixinho, vai durar mais ainda. Mas ela tem capacidade de durar até 4 horas. Até 4 horas. Não significa que vai durar 4 horas, porque depende muito do volume que você está escutando. Mas geralmente eu escuto minhas músicas do médio pro alto, né? Eu também não deixo muito no mais estourado, porque também, né? Mas enfim, quando eu estou usando esse fone de ouvido num volume máximo, ele dura em torno de 2 horas. Não passa de 2 horas, né? O volume alto, infelizmente, faz drenar mais rápido a bateria. Mas quando eu estou ouvindo minhas músicas ali no volume médio, vendo uma série e tal, ela dura em torno de 3 horas. Se você ouvir a música ali no nível mínimo, vai durar em torno de 4 horas. Mas é claro que isso varia de acordo com o uso de cada um, né? Lembrando sempre o seguinte, a duração de bateria do fone de ouvido é depois que você tira ele da caixa. Você tirou ele da caixa, você ficou ouvindo ele aqui no seu ouvido, ele vai durar 4 horas. Depois que ele descarregou, você vai colocar ele dentro dessa casezinha que vem com ele, vai apertar aqui atrás e ele vai carregar de novo. E aí ele carrega bem rapidinho, você vai ter mais 4 horas de uso de fone de ouvido. Essa case aqui dá mais uma carga. Mas calma que a gente ainda vai falar dos pontos negativos e ele tem sim seus pontos negativos. Calma aí que nem tudo na vida é perfeito, né? Eu acho que o primeiro aspecto negativo desse fone de ouvido é porque ele não possui muitos sons graves, né? A maioria dos sons que ele emite são sons agudos e às vezes um pouco estridentes. Porém, você pode aplicar alguns tipos de equalizadores no seu celular que melhora muito a qualidade sonora deles. Eu mesmo tenho um aplicativo chamado Bass Buster. É um aplicativo que ele realça o grave do seu fone de ouvido. Você pode baixar ele e você vai ter uma experiência melhor com os graves desse fone aqui. Outro aspecto que eu acho negativo nesse fone é porque ele acende luz para quase tudo. Então, tipo assim, se eu coloco para carregar, ele acende uma luz. Se eu tiro aqui, quando ele vai parear com outro fone, ele acende uma luz. Ainda bem que ele não fica com essa luz acesa o tempo todo. Mas enfim, ele acende a luz. Quando eu estou assistindo série com esse fone de ouvido, eu sinto um certo delay. Às vezes você vê a boca do personagem mexendo e o som só chega depois. Então isso é algo um pouco chato, porém acontece. O delay é mínimo, sabe? Quase não dá para perceber esse delay. Eu reparo muito nas coisas e existe sim esse delay. Olha só, até agora eu reclamei de coisa besta, se você parar pra pensar, né? Até porque isso é um review e a gente tem que reclamar também de alguma coisa. Se a gente falar bem demais, eu acho que fica... Até eu iria desconfiar de um review que só falasse bem de um produto. Eu tenho que arrumar algo pra botar defeito. Pontos positivos do fone de ouvido. É um fone de ouvido muito barato, custa 20 conto. Tem alto pareamento. Outro ponto positivo é porque ele é muito bonito, muito estiloso. Você pode comprar capinha pra ele, existem vários acessórios para esse fone de ouvido.
Mano, sem brincadeira, é um fone de ouvido fantástico. A qualidade do som dele é muito boa e se você estiver fazendo uma ligação, a qualidade do microfone dele é excelente. Eu já vi outros fones de ouvido Bluetooth que, tipo, a qualidade era péssima. Nesse daqui a qualidade realmente é muito boa. Mas eu vou te dar um aviso, se você estiver na rua, o microfone vai captar o som de tudo, o som dos carros, o som da sua voz e vai ficar um pouco confuso. Mas se você estiver num ambiente fechado, né, um pouco mais calmo, as pessoas vão te entender melhor na ligação. Eu diria que assim, fazer ligações com esse fone de ouvido não é a principal característica desse fone de ouvido. Mas se você um dia precisar de atender uma ligação com o fone de ouvido, ele vai fazer um ótimo trabalho. Eu realmente gostei. E agora vamos à última pergunta, é se realmente vale a pena adquirir esse fone de ouvido. Mano, cá entre nós, esse é um fone que custou 30 conto. 30 conto é aqueles fones que tu compra em camelô e estraga no dia seguinte. Esse fone aqui custou 30 conto, mas ele tem uma bateria muito boa, tem alto pareamento e ele é muito top. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse fone de ouvido, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram para participar do sorteio. E eu acho que é isso, né, gente? Eu vou ficando por aqui e um mega beijão pra vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.